E nós queremos também declarar essa promessa profética de Deus, Jeremias capítulo 15, para a vida de todos nós. Tome posse. Esse ano o Senhor, irmãos, Ele vai aumentar a sua influência. Tome posse disso. Depois você pode assistir a pregação toda lá. Nesse ano, o Senhor te fará como um muro de bronze invencível. Vira para aqueles que estão lá e diga assim: você vai aguentar sim. Fala para ele aí. E a terceira promessa que Deus deu, irmãos, no culto da virada, e nós queremos que toda a igreja receba essa promessa. Nesse ano também o Senhor virá com um resgate sobre a sua vida, tirando você de prisões que estão amarrando a sua vida, seja prisão financeira, de projetos, de pessoas. O Senhor vai trazer um resgate sobre a nossa vida. Então tome posse em nome do Senhor Jesus, amém? Coloque a mão no seu coração, repita comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Josué 1,9 diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu vou ler de novo: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga glória a Deus. Irmãos, estamos no nosso projeto de vida, e o nosso tema nesse ano do projeto é avante e sem parar. E nessa manhã, irmãos, Deus quer falar conosco sobre avançarmos, mas avançarmos com coragem e ousadia. Levante a tua mão, profetiza sobre que salva, diga assim: nesse ano você vai avançar, mas com coragem e com ousadia. Quando falamos, irmãos, de avançar, muitas vezes, irmãos, um grande obstáculo se coloca à nossa frente, que é o medo. Nessa manhã Deus quer falar conosco como superarmos o medo, como vencermos o medo, irmãos, que muitas vezes invade o nosso coração, que rouba a nossa coragem e que rouba a nossa ousadia. Nós temos que entender, irmãos, que quando a Bíblia fala sobre medo, a Bíblia diz que jamais Deus envia sobre nós o espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não coloca em nosso coração o espírito de medo. O medo, irmãos, ele nunca vem da parte do nosso Deus. E a Bíblia diz que o medo, ele é como um espírito maligno que pode se instalar em nosso coração. Veja bem, irmãos, nessa mensagem nós não estamos falando sobre a prudência. Prudência nós poderíamos dizer que é a espécie de um medo positivo, amém, irmãos? Prudência, ela é necessária, você tem que ter prudência. Você tem que ter prudência na hora que você está dirigindo, você tem que ter prudência naquilo que você vai falar com o seu chefe, ou se simplesmente pode falar o que você quiser com o seu chefe. Você pode falar, irmãos? Né? Chega para o seu chefe e fala assim: chefe, eu quero falar o que eu quiser com o senhor. Aí o chefe fala assim: aí eu quero que você vai falar lá com o RH agora, viu? Você não pode, você tem que ter o quê? Prudência. Mas o que o Senhor fala conosco, irmãos, nessa manhã, não é sobre a prudência, mas é esse medo maligno e mundano que prejudica a nossa vida. O medo, irmãos, traz consequências muito sérias. Preste atenção. Primeiro, uma das primeiras consequências, irmãos, do medo é a paralisação, é a estagnação. O medo, irmãos, ele freia a gente. O medo, ele nos paralisa. Quantos projetos, quantos sonhos estão deixando de ser vividos por causa do medo? Quantas carreiras, quantas profissões, quantos pedidos de casamento, né, irmãos? Meu Deus, já entrou em 2026 e aquele pedido de casamento ainda não chegou. Quantos projetos não saem do papel? Quantas pessoas até mesmo têm dificuldade de se entregar a Jesus? Se eu entregar a Jesus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? O medo, irmãos, ele paralisa a nossa vida, paralisa sonhos, paralisa projetos. O medo, irmãos, estagna as coisas. E preste atenção, o medo também, irmãos, faz que problemas cresçam ao invés de diminuir. Vamos ser sinceros, quantos problemas nós não resolvemos porque temos medo? Quantas conversas difíceis deixamos de ter? Quantas situações a gente sabe que tem que resolver, mas o nosso medo não permite aquilo, a gente não resolve. Preste atenção, irmãos, tempo não resolve. O tempo vai resolver, não resolve, tem que resolver. Claro que temos que ter, irmãos, amém? A sabedoria de Deus,
a direção de Deus na hora de Deus, mas simplesmente deixar acontecer. E os anos vão se passando e aquele medo de resolver só aumenta o problema. Outro problema, irmãos, outra consequência do medo: o medo distorce a realidade. O medo faz a gente viver uma ilusão, criar uma fantasia, criar um cenário que ainda não existe. A gente aumenta as coisas. Pastora Thalita, irmãos, eu não consigo entender. Uma barata, irmãos, parece um dinossauro para ela, gente, né? Alguns estão fazendo assim também, né? Às vezes, irmãos, ela entra em pânico, gente. E se, irmãos, e se ela perceber que tem uma barata, irmãos, 11 horas da noite, enquanto não matar aquela barata, ela não dorme. E às vezes eu fico perguntando: meu Deus do céu, mas é um negocinho assim desse tamanho. Mas é isso que o medo faz. O medo, irmãos, faz a gente aumentar demais as coisas. Quantos jovens, né, às vezes na realidade, na faixa etária, né, da juventude, na adolescência, às vezes é aquele medo: olha, se eu não passar nessa faculdade, se eu não passar neste vestibular, se eu não conseguir aquele emprego, a minha vida acabou. Quantos adolescentes, né, irmãos, quando receberam um não daquela menina, né, daquele menino, e choraram aos 14 anos de idade: eu vou ficar solteiro pelo resto da vida. Ai, se soubessem, irmãos, que eu vejo aqui de cima, viu, gente? Alguns já se entregaram aqui, né? O medo isso com a gente. O medo faz a gente aumentar tantas coisas. O medo, preste atenção, torna Deus pequeno e os nossos problemas grandes. O medo também, irmãos, preste atenção nisso. O medo, ele também pode se tornar uma brecha por onde o inimigo pode entrar. Nesse ano Deus nos deu uma promessa que seremos como muros de bronze, amém, irmãos? E sabe que muros de bronze não tem? Eles não têm brechas. Preste atenção nisso. Emoções e sentimentos negativos não são pecados, mas eles podem nos levar a pecar. Emoções e sentimentos negativos, irmãos, você não está cometendo um pecado quando você está triste. Você não está cometendo um pecado quando você está magoado. Você não está cometendo um pecado quando você está ansioso. Não é um pecado. Mas essas emoções e esses sentimentos negativos podem nos levar a pecar. Preste atenção nisso. Emoções e sentimentos negativos, nós podemos dizer que eles são como uma introdução ao pecado. É uma brecha por onde o inimigo entra. Às vezes nós pensamos, irmãos, que a brecha é só o pecado em si. Mas se manter naquele estado negativo, pode ali se tornar um lugar por onde o inimigo pode entrar. Efésios 4, versículo 26, ele fala sobre nós. Olha, presta atenção o que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que coisa maravilhosa. Quando ficarem irados, não pequem. Ou seja, é possível ficar irado e não pecar. Aliás, vamos ser sinceros, irmãos, tem hora que tem que ferver um pouquinho a coisa também, né, irmãos? Que tem alguns que às vezes é meio calmo demais, né? Tem hora que tem alguns que dá para vontade de dar uma chacoalhada, e falar assim: ó, vamos resolver isso aqui. Mas preste atenção: quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha o que diz a continuação do versículo: apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Uau! Apazigue a sua ira, remova isso, não dê lugar ao diabo. Ou seja, essa ira que você está alimentando, essas emoções e sentimentos negativos que você está permitindo, pode ser um lugar por onde o diabo pode entrar na sua vida. Qual é o padrão bíblico, irmãos? Preste atenção. Qual é o padrão bíblico para emoções e sentimentos negativos? O padrão bíblico é o seguinte: demore para ficar, mas uma vez que você ficar, se livre rapidamente. Demore para ficar irritado, mas uma vez que você estiver irritado, se livre rapidamente. O texto ele fala assim: não se ponha o sol, ou seja, não deixe o dia terminar. Em outra linguagem, irmãos, não prolonga isso. Demore para ficar magoado, demore para ficar chateado. Não seja uma pessoa que qualquer coisinha já magoa, qualquer coisinha já fica ressentindo. Quem está dentro, diga amém, irmãos. Mas uma vez que ficar, porque somos seres humanos e podemos ficar magoados, chateados, não é um pecado. Mas uma vez que eu ficar magoado, chateado, triste, irritado, nervoso, angustiado, com medo, como nós estamos ouvindo hoje, uma vez que isso surgir, se livre o quê? Rapidamente disso. Agora presta atenção, qual que é o nosso padrão? O nosso padrão está o padrão bíblico ou está o contrário da Bíblia? O padrão bíblico é demore, mas quando ficar, se livre rápido.
O nosso padrão está ao contrário, né, irmãos? A gente fica o quê? Rapidamente já ficamos furiosos, já ficamos críticos, já ficamos magoados, já ficamos irritados, já ficamos com medo e demoramos para nos livrar disso. O medo, irmãos, pode ser uma brecha por onde Satanás pode entrar. Por isso, irmãos, nós declaramos que hoje, ao participarmos da ceia, é um dia de libertação do Senhor sobre a nossa vida. Pastor, mas a ceia liberta do medo, você já vai entender. Nessa história, irmãos, que nós lemos aqui nesse versículo, Deus está falando com Josué. E Deus falou para Josué: Josué, não tenha medo. Não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso. Por que, irmãos, Josué estava com tanto medo? Josué, irmãos, estava enfrentando um dos tipos de medo que nós enfrentamos até os dias de hoje. O medo de fracassar. Só para a gente entender rapidamente aqui o contexto, por que Deus falou isso para Josué naquela hora? A Bíblia diz aqui, irmãos, que o povo de Israel tinha passado pelo deserto. Você lembra disso? Caminharam 40 anos pelo deserto. E um pouquinho antes de entrar na terra prometida, a Bíblia diz que Deus impediu Moisés. E só abrindo parênteses aqui, Deus fala mais uma vez conosco. Sabe o que fez, irmãos, Moisés não entrar na terra prometida? A irritação. Moisés ficou irritado demais. Deus falou para ele assim: só encosta na rocha que vai sair água da rocha. Mas ao invés de encostar naquela rocha, a Bíblia diz que Moisés o quê? Bateu naquela rocha com raiva, com irritação. E por causa daquilo ele não entrou na terra prometida. Deus, irmãos, trouxe algumas pessoas hoje aqui para cuidar de você, para te libertar dessa irritação, dessa raiva, porque ela é perigosa. Quando estamos irritados, irmãos, nervosos, nós não pensamos direito e nós podemos tomar decisões equivocadas. Moisés caminhou 40 anos com o povo pelo deserto, não conseguiu entrar na terra prometida. E aí a Bíblia então diz que Deus escolheu Josué. Josué agora, irmãos, é escolhido para substituir Moisés. Você imagina, irmãos, talvez alguns homens aí que gostam de esportes, você imagina, você é o reserva do Messi, irmãos, final de Copa do Mundo. O mundo inteiro está ali parado para assistir aquele jogo. Aí o Messi se machuca, o técnico olha para você e fala assim: você vai substituir o Messi. Você imagina, irmãos, a pressão, né, se fosse você. Era mais ou menos o que Josué estava passando. Moisés, o maior líder espiritual que Israel já teve. O líder, irmãos, administrativo de Israel foi Davi. O rei Davi foi o grande líder administrativo. Mas o líder espiritual mais valorizado e reconhecido pelo povo de Israel até hoje foi Moisés. Porque Moisés, irmãos, viu Deus face a face. Agora você imagina, Moisés está morto. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, é você. É você que vai substituir Moisés. É você que vai guiar este povo e levá-lo até a terra prometida. Josué, irmãos, estava com medo de fracassar. Talvez alguns de nós estamos entrando em 2026 e a gente está ouvindo falar de projeto de vida, mas será que lá no fundo do nosso coração, talvez essa esperança ela não cresce, essa fé ela não cresce, porque há tanto medo de fracassar. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir realizar? E se eu não conseguir avançar? E se eu me machucar de novo? E se eu me frustrar mais uma vez? Um outro tipo de medo, irmãos, que invade o nosso coração é o medo de perder. E a nossa mente ela fica toda hora: e se eu perder o meu emprego? E se eu perder o meu esposo, a minha esposa? E se eu perder todo o dinheiro que eu tenho? Ontem nós fomos ministrados aqui pelo Ricardo, e ele falou uma estatística tão interessante, né, comprovado cientificamente: 85% dos medos que nós temos em nossa mente, irmãos, nunca se realizam. 85% do que a gente fica pensando que vai acontecer. Tragédias, acidentes. Claro que nós temos que ter prudência, amém, irmão? Já falamos sobre isso. Mas temos tanto medo de perder. Outros têm tanto medo de serem rejeitados e abandonados. É um dos motivos que muitas vezes leva, por exemplo, jovens e adolescentes a se envolverem porque com coisas erradas, com amizades erradas, porque ele tem tanto medo de não fazer parte daquele grupo, ele tem tanto medo de ser excluído daquele grupo, que ele se envolve com aquelas pessoas, faz o que aquelas pessoas estão fazendo. Muitos irmãos com medo de serem abandonados, sentirem solitários, se entregam a relacionamentos que não deveriam. Há ainda aqueles que têm um medo de voltar, de um passado difícil,
A notícia talvez que uma doença voltou, um tratamento que tenha que fazer. Enquanto alguns têm medo de um passado tão difícil, outros têm medo de um futuro ainda desconhecido. Mas seja, irmãos, qual for o medo que talvez tenha instalado em teu coração, na tua mente, hoje estamos aqui para ceiar, e hoje estamos aqui para chegar aos pés do Senhor Jesus, para vencer, porque Deus não nos deu espírito de medo. Levante a sua mão, repita comigo e diga assim: o meu Deus não me deu espírito de medo. Diga bem forte: em 2026 eu vou avançar com coragem e com ousadia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Aplauda bem forte ao Senhor e repita comigo, diga assim: eu sou livre. Diga mais forte: eu sou livre de todo medo, em nome de Jesus. Para vencermos o medo, irmãos, temos que receber a fé em nosso coração. A fé, irmãos, como se fosse uma vacina. Às vezes nós tomamos vacina quando criança, tem a primeira dose e a segunda dose, não tem? A primeira dose dessa vacina que protege a nossa vida espiritual contra todo medo é a dose da fé. E hoje o Senhor está entregando essa dose da fé em você. Irmãos, Deus disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Aplique, irmãos, a sua fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz para nós que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé, irmãos, nós podemos no mundo natural, não tem indícios, não tem indicativos, não tem como acontecer, não tem uma forma daquilo acontecer, eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé, Deus já está criando, eu já posso ver aquilo acontecendo. A fé, irmãos, ela move o mundo espiritual. A fé é o que põe o mundo espiritual em movimento. Irmãos, 12 dias na casa do Senhor, nos primeiros 12 dias do ano, só vem quem tem fé, porque crê que Ele vai abençoar. Por isso que esse ano não tem como dar errado, nós temos declarado isso, não tem como dar errado, irmãos. Buscamos ao Senhor porque cremos nele. Use a tua fé, é a fé que move a mão de Deus. É a fé, irmãos, que move, irmãos, o agir de Deus sobre a nossa vida. Mas preste atenção nisso, a fé não é somente uma sensação, ela não é um sentimento. Na verdade, irmãos, a fé na verdade, o que move que a fé, o que define a fé, são as nossas atitudes. Preste atenção nisso. Já reparou que a Bíblia não fala que a fé tem que ser grande? A Bíblia não fala que a fé tem que ser grande. A Bíblia fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que vem logo após o versículo? Se a tua fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, o que você faz? Quem lembra da continuação do versículo? Você chega para uma montanha e fala para aquela montanha: saia daqui e vai para lá. Essa atitude é grande. Vamos ser sinceros, irmãos? Chegar para uma montanha e falar assim: montanha, sai daqui e vai para lá. A fé, irmãos, presta atenção, às vezes a gente pensa: eu tenho que sentir uma fé muito grande. Não, eu posso ter até uma fé, como diz a Bíblia, um grão de mostarda, mas a minha atitude, ela revela aquilo que eu estou crendo. Quando eu oro, quando eu declaro, quando eu busco ao Senhor, quando eu oro por aquela pessoa que está doente, eu creio que ela vai ser curada. Quando, irmãos, eu busco ao Senhor, como nós estamos buscando nesses 12 dias, use a tua fé, mas não deixe ser uma fé, preste atenção, passiva, só lá dentro de você. Quem está dentro, diga amém. Mas pegue essa fé em atitudes e demonstre para Deus que você crê. Preste atenção nisso, irmãos. Fé e medo podem coexistir. Eu vou repetir. Fé e medo podem coexistir. Fé não é, na essência, a ausência de medo. Você pode ter medo e ter fé ao mesmo tempo. Muitas vezes nós pensamos: eu não tenho fé porque o medo está no meu coração. Não, fé, irmãos, preste atenção, não é você ter ausência de medo, mas fé é você fazer apesar do medo. Repita para quem ela, diga assim: se você está com medo, diga para essa pessoa, fala para ela assim: vai com medo mesmo, fala para ela. Receba, irmãos, uma palavra de Deus na sua vida. Não vai fazer as coisas sem Deus ordenar você. Olha o que o versículo 9 diz aqui. O que Deus falou para Josué? Josué, não fui eu que te ordenei. A fé, irmãos, não é um ato de loucura alienado, não. Quando Pedro, irmãos, saiu para andar sobre as águas do barco, o que ele falou para Jesus? Jesus me manda andar sobre as águas. Porque Pedro já tinha aprendido que pela palavra do Senhor Jesus tudo pode acontecer.
Lembra da pesca milagrosa que ele pescou a noite inteira, não pegou nada? Aí Jesus fala assim: vá para as águas mais profundas e pesque novamente. O que Pedro diz? Pelas suas palavras, Jesus, eu vou lançar as redes novamente. Pedro tem um desejo, irmãos, de andar sobre as águas. Jesus, eu só vou sair deste barco se o Senhor me mandar sair. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma promessa do Senhor. Não faça nada sem uma direção clara de Deus, sem uma direção profunda de Deus, sem uma direção específica de Deus. Mas preste atenção, uma vez que você receber essa palavra, mesmo que o medo possa estar em teu coração, vai com medo mesmo, porque o Senhor, Ele é capaz, e Ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele está prometendo. Muitas decisões, irmãos, eu tomei com medo. Nunca vou esquecer, uma vez assinando o contrato, minha mão tremia. E a pessoa falou assim, pastor, o senhor está com medo? Eu falei, estou. Aí por que o senhor está assinando? Porque eu vou com medo mesmo. Porque o Senhor falou que vai acontecer e Ele cumpriu aquilo. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Repita comigo, diga assim: essa vacina tem 2 doses. Eu não sei se eu devia usar a ilustração da vacina, porque tem uns homens, irmãos, que já ficam tudo com medo, né, irmãos? Mas, para questão de didática. Primeira dose da fé, para nós vencermos o medo, irmãos, é a fé. Mas preste atenção. Mas há uma segunda dose, que é a dose do amor. Preste atenção nisso. Enquanto fé e medo podem coexistir. Quando está entendendo, digo amém. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha que coisa interessante. A gente pensa para superar o medo é a fé. A fé sim faz a gente superar o medo. Mas às vezes a gente pode estar com fé, irmãos, presta atenção nisso, mas ainda está com medo. Mas agora a Bíblia apresenta algo mais forte do que a fé. Mais tão poderoso que a fé, que não somente permite o medo ali, mas ele expulsa todo medo. E a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Preste atenção nisso. Agora a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, olha que coisa maravilhosa: se tem amor, não tem medo. Enquanto fé e medo coexistem, estão juntos, quando o amor se instala em nosso coração, aí o medo não tem mais lugar. O verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Muitos de nós pensamos, irmãos, que o nosso grande desafio é amar mais a Deus. Mas na verdade, o nosso grande desafio é experimentar mais o amor de Deus por nós. E quando esse amor invade o nosso coração, quando esse amor nós começamos não somente a saber aqui, mas experimentá-lo aqui, o medo não habita mais dentro de nós. Quando nós entendemos quem nós somos, filhos e filhas amadas do nosso Deus, e que temos um Pai que cuida de nós, que temos um Deus que é fiel, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, esse medo não habita mais em nosso coração. Medo de falhar? Alguém lembra um dia que ele falhou? Ele nunca falhou, ele nunca falha e nunca irá falhar. Medo de ser abandonado e rejeitado? Como posso ser abandonado e rejeitado por ele, se ele habita aqui dentro? E ele está comigo todos os dias da minha vida. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou abandonado. Medo que eu não vou conseguir. Se Ele está aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa manhã, irmãos, só participarmos da ceia do Senhor. E o que é a ceia? É a prova do amor. Romanos 5,8 diz: porque Deus provou o seu amor por nós, que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Nessa manhã, irmãos, não se agarre somente na fé. Amém, igreja? Se agarre na fé, na coragem, na ousadia, mas se agarre também neste amor precioso. E quando este amor invadir o teu coração, você vai poder ter paz na sua vida, vai ter a tranquilidade. Medo do futuro? Por que medo do futuro? Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer. Todos os meus dias já estão escritos por Ele, e Ele já está lá no futuro da minha vida. Põe a mão em teu coração agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, nesta manhã, Pai, onde o Senhor nos leva, Deus, em 2026, a avançar com coragem, Senhor,
e com ousadia, Pai. Eu creio que hoje é dia de libertação do Senhor sobre a nossa vida. A libertação, Deus, ó Pai, de todo medo em nosso coração, Pai. E a minha oração é que o Senhor, Pai, não venha somente nos encher, ó Deus, ó Pai, com a fé, Senhor, mas também venha nos encher com o seu amor, Senhor, pois o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que todo medo de falhar, todo medo de se machucar, todo medo de não tomar aquela decisão, Senhor, todo medo de ficar sozinho, Senhor, Pai, eu quero orar e declarar, Senhor, que hoje o Senhor nos liberta, Senhor. Hoje somos libertos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Somos cheios, ó Pai, desta fé, mas também somos cheios do Teu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?